Hi guys, Sam here, and welcome to Sam Explains. Fala galera, resolvi trazer o tema de hoje porque é um tema que, não importa o nível de aprendizado, os alunos sempre confundem, a gente sempre confunde, principalmente nativos brasileiros. Eu trouxe para vocês o tema False Friends, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo com falsos cognatos. Não é exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença entre false friends e false cognatos? Os false friends são palavras parecidas em duas línguas diferentes que as pessoas normalmente acabam confundindo o significado. Os falsos cognatos são parecidos, mas não falam exatamente sobre significado, falam sobre origem. Então, as pessoas acham que essas duas palavras têm a mesma origem, mas não necessariamente têm. Então, hoje nós vamos falar sobre false friends. São palavras que têm grafias semelhantes, elas são escritas muito parecidas, ou até a forma de falar também é parecida, mas que o significado é bem diferente. Mas você me pergunta, por que é importante a gente estudar false friends? Primeiro porque grande parte do léxico em inglês, ele tem origem latina. Fala léxico, a gente fala de vocabulário, significado das palavras. Então, muitas palavras, principalmente essas palavras que têm origem latina, elas são parecidas com o português. Você sabe que o português é uma língua de origem latina, assim como o francês, italiano, espanhol. Para a gente poder analisar, entender por que existem tantas palavras semelhantes do inglês com o português, a gente tem que avaliar, na verdade, a história, principalmente a história da Inglaterra. Porque a Inglaterra, há muito tempo, ela foi invadida pelos normandos, pela Normandia, que, na verdade, eram basicamente os franceses. Então, por causa disso, o inglês ele teve muita influência do francês ou de palavras de origem latina que, consequentemente, acabou aumentando muito mais o vocabulário inglês. Então, é basicamente por causa disso que tem essa semelhança toda. Entretanto, existem muitas palavras que são parecidas, mas que ao longo do tempo elas foram perdendo seu significado e começaram a significar coisas diferentes. É importante que você fique atento para identificar quais são essas palavras semelhantes ou não, porque isso pode até acabar mudando completamente o entendimento do texto, ou então da conversa que você está tendo com a pessoa. Então eu trouxe alguns exemplos de false friends aqui para você dar uma olhada, para você entender que, embora as palavras sejam parecidas, elas não significam exatamente aquilo que você possa imaginar a princípio. O primeiro exemplo que eu trouxe é actually. Actually, você parar pra pensar, até pela grafia ou até pela fala, você vai achar, então significa atualmente, mas na verdade não. Actually significa na verdade, significa na realidade. Como é que a gente falaria atualmente em inglês? A gente fala currently. Então, por exemplo, actually, I don't think he was totally wrong. Então, na verdade, eu não acho que ele estava completamente errado ou totalmente errado, ok? Esse foi o primeiro exemplo. Outro exemplo que é um verbo também bastante comum, que é o attend. Attend, embora você ache que pareça atender, não significa isso. Attend significa você estar presente, você comparecer a algum evento ou algo parecido. Por exemplo, he attends English classes every Tuesdays and Thursdays. Então, ele comparece, ele frequenta ou ele faz aulas de inglês toda terça e quinta. Então, como que a gente falaria o verbo atender em inglês? Então, se a gente está falando, por exemplo, de atender o telefone, a gente fala answer the phone, ou então usando um phrasal verb, pick up the phone. Então, esse é o significado do verbo attend. Outra palavra que também é bastante comum é o eventually. Isso, na verdade, em português, hoje em dia eu vejo muitas pessoas até utilizando o eventually no sentido inglês, que não é, na verdade. Eventually, em português, que a gente acharia que significaria eventualmente, eventually significa finalmente, posteriormente, em dado momento no futuro. Eventualmente, em português, significa às vezes ou ocasionalmente. Então, quando a gente for traduzir eventualmente por inglês, a gente falaria occasionally, tá? A gente não falaria eventually. Eventually significa por fim, ao final, tá? Não às vezes. Então, por exemplo, keep trying and eventually you will succeed. Então, continue tentando que a algum ponto, finalmente, você vai ser bem sucedido. Então, você vai se dar bem. Outro verbo que também é bastante comum é o realize. Realize, na verdade, existe sim um significado parecido com o português, que significa realizar. Mas não é muito comum. O realize, na verdade, significa perceber, ou então começar a entender, compreender algo. Então, basicamente isso significa realize. Então, por exemplo, and suddenly I realized I was wrong. Então, de repente, eu percebi que eu estava errado. Então, eu compreendi que eu estava errado, enfim.
Então como que a gente falaria realize, por exemplo, realize a wish, você realizar um desejo? Como que você falaria isso em inglês? Então você fala make a wish come true, por exemplo, perform, fulfill, etc, tá? Você tem vários exemplos disso. So, this is it, guys. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e também curtir aqui na página, curtir o vídeo, curtir aqui no Facebook e vejo vocês semana que vem. Bye, bye!